meu entrevistado de hoje é professor César Augusto Garcia de França. Ele que é graduado em matemática pela Faculdade Salesiana de Lorena, em física, curso de especialização pela USP, pós-graduado em ciência da computação pelo ITA, em pedagogia na Faculdade Integradas de Cruzeiro, diretor de escola desde 1991 e diretor do Ângulo Pinda, desde a sua criação no ano de 2003. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar perguntando de onde veio a vocação para ser professor. Bom dia a todos os ouvintes. Vitor, é interessante falar que a minha mãe era professora, então acho que, queira ou não queira, isso... Tem um sanguinho, né, que já veio um DNA. Sem dúvida, isso mexeu muito. Mas eu também, meu pai queria muito que eu fosse militar, e eu cheguei a entrar na academia militar, mas aí falei, não, eu quero ser professor. Então, para mim, ser professor foi uma opção realmente. Eu digo assim porque hoje eu percebo que muita gente opta pela carreira do magistério, muitas vezes porque acha que é um caminho mais curto e tal. E, na realidade, eu me realizei, minha vida é na sala de aula. E dirigindo escola, é o que eu gosto de fazer. E eu acho que foi por isso, por um pouco da minha mãe, um pouco da minha vivência, enfim. E você mora há quantos anos em Pinda hoje? Eu estou em Pinda há uns 16 anos. 16 anos. E você estava falando que você é originário de Aparecida. Eu sou de Aparecida. Está no Vale do Paraíba, né? Sim. Mas Pinda está na minha vida já há mais tempo. Quando eu me efetivei como professor, eu fui no Caetano de Campos, em São Paulo, para fazer a escolha. E lá eu escolhi o Colégio Deputado Claro César, em Moreira César. Então, em 87 eu vim para Pinda. E em 88 eu não sei se vale a pena, mas em 88 eu fui eleito lá o professor do ano, vim para a Câmara receber uma homenagem. Daí eu comecei a me envolver com Pindamonhangaba, de verdade, né? E foi aqui que eu conheci a minha esposa, né? A André era... Você tem já um filho, você estava me falando de 7 anos? É, né? O Gabriel Pindamonhangabense. Tá. Com muito orgulho. Professor, qual é a diferença do ensino de hoje para a época em que o senhor estudou? Como é que está? E como era hoje em relação ao aluno e professor? Qual é a diferença do passado e do presente? É uma pergunta bastante interessante, embora muito abrangente. Mas, olha, eu diria assim, Vitor, nós não somos de outra época, nós somos, vou dizer assim, a nossa geração é de outro milênio, né? Então nós tínhamos um Brasil muito diferente. Um Brasil que realmente buscava uma questão de se posicionar no cenário mundial. Hoje o Brasil é um país que dita muitas coisas. É a sexta economia do mundo, exatamente. Né? Então, é importante ressaltar isso, que era um país que tinha uma linha dura, militar. Então, era uma educação rígida. Uma educação voltada ao conteúdo, ao conteudista, né? E isso, com o passar do tempo, vai mudando. O Brasil vai criando outras aberturas, outras necessidades e oportunidades. Antigamente, ou você nascia em berço esplêndido, ou você estudava muito. Era a única maneira de se chegar ao trabalho. Exatamente. Né? Hoje, as oportunidades são muitas. No comércio, nas indústrias. Está faltando mão de obra, né? Especializada. Qualificada, então, nem se fala. Agora, a relação professor e aluno de hoje, eu vejo que é uma coisa muito boa, um avanço, porque nós tínhamos aquela coisa do mestre ali... Tinha um temor do professor. Muito temor. Hoje a relação é mais próxima e o ensinamento é por aí. Se há empatia, se há proximidade, há aquela confiança. Não, antes a gente aprendia porque tinha aquela necessidade de estudar. Tem muita gente que fala, o ensino antigamente era muito melhor.
não dá para dizer nem que era muito melhor, nem que era pior. Era outra época, era uma outra vivência. É a convivência com o professor é diferente. O professor hoje tem que ser um líder, o professor tem que ensinar, ter os exemplos, ter experiência de vida. Né? Ele é um interlocutor, né, entre o conhecimento que já está ali pronto, preparado, e tem que criar motivo para o aluno gostar e querer aprender. Porque, vamos ser sinceros, com a internet, com tudo que está aí, se você quiser saber alguma coisa, você entra lá no Google lá, e pega o que você quiser. Você aprende inglês, você aprende física, matemática, você aprende o que você quiser, de verdade. Só que é uma relação fria. Então, aí vem que o professor de hoje ele tem que ter esse conteúdo, mostrar onde ter o acesso a isso e ainda motivar para que goste. Contaminar o aluno. Contaminar o aluno, uma boa colocação. Essa motivação é isso, é tornar ele esperar, né? Vou ter aquela aula, eu quero assistir aquela aula, eu quero aprender aquilo. Porque o conteúdo ele encontra na internet. Tem que despertar, né? Fazer ele esperto, olhar, querer, crescer. Porque só depende dele, né? Com certeza. E isso é um ponto muito interessante. Na minha época de aluno, existia a Barça, que era a enciclopédia, onde a gente podia buscar algum conhecimento, era ali. Era a revista Cruzeiro. Eu lembro do Amigo da Onça. O Amigo da Onça. Quer dizer, hoje, quantas revistas tem? O senhor não tem ideia nem eu, não é verdade? Um monte. É um monte. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Agora, uma oportunidade é muito grande, é fértil. Muito grande, muito grande. É verdade. Não era, quem tinha Barça em casa? Né? Então o ensino era seletista ali mesmo, ele selecionava, não era todo mundo que podia. Hoje tem uma escola em cada esquina. Se boa ou ruim, eu faço até uma crítica aqui, depende muito da própria comunidade. Não é verdade? É lógico, você tem que cobrar os prefeitos, os vereadores, a comunidade, a sociedade. É um posicionamento político. Político, né? Com certeza. Para você mudar um perfil de uma cidade, é através do ensino. Com certeza. O prefeito que não é incomodado, ou o vereador que não é incomodado com essas questões, as coisas passam... não está perturbando ali, eu vou fazer outras coisas que estão... Tá bom, né? Está todo mundo silencioso, verdade, né? Verdade. O Severo Gomes, né, que foi senador da República, ele dizia que fantástico. aonde, né, tem a pressão popular é que o político tem que estar. Né? Exatamente. Então, quando tem aquela pressão, é que ele vai lá para ver o que está acontecendo. É a mesma coisa do Nenê na casa da gente, quando ele está chorando, alguma coisa está acontecendo. Então é assim a vida. A vida é assim, a necessidade. Então eu percebo isso, que tem muita gente acomodada com isso. Né? Infelizmente tem um cunho político aí também, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal, fui fazer um curso, né, com um nipônico, um japonês, e ele estava dizendo sobre isso, né, que quem trabalha 6 horas, quem trabalha 8 horas, quem trabalha 10 horas, quem trabalha 12 horas, quem trabalha 14 horas, quem trabalha 17 horas. Tem gente que trabalha 17 horas. Então esse tem mais conhecimento, ou talvez mais rico, né, pelo fato de trabalhar. Tem pessoas que querem trabalhar cada vez menos. Cada vez menos. Se acomoda, né? Se acomoda com benefício. Eu vejo isso, o senhor falou, é perfeito. Eu garanto que o senhor hoje trabalha todos os dias. Todas as horas, todos os minutos, né? A gente está querendo sempre aprender mais. Aproveita da noite mesmo para repouso, para descanso. Eu vejo por mim, eu desde menino trabalho. Você vai aposentar? Isso é uma palavra que está estranha no meu vocabulário. Pelo contrário, a experiência de vida que você tem que passar isso para as pessoas, né? Que nós precisamos do jovem, nós precisamos do jovem. O jovem é muito importante na vida. Muito, ele é energético, né? Como é que você vê essa visão desse jovem de hoje? Então, é uma coisa assim interessante olhar, porque ele é um ser humano que tem uma bagagem muito maior que nós tínhamos. Ele tem acesso assim, muito maior a tudo. E eu percebo que ele está focado nisso. O jovem sempre é bom, é igual a gente fala, a criança nasce boa. O jovem também. Agora, a gente tem que proteger o jovem, né? Proteger, afastar ele da droga, afastar ele e oferecer oportunidade, porque o jovem tendo oportunidade, ele se agarra a ela. Ele gosta de estudar, ele gosta de esporte, ele gosta de crescer, de ser importante, valorizado na própria sociedade. Então, quando eu vejo na escola, quando a gente trabalha lá com o jovem, tudo que você propõe, ele responde. Tudo que você propõe a ele, ele responde. Então, eu digo assim, se nós temos problemas na sociedade, é porque nós estamos errando.
porque ele não está preparado. Ele está se preparando. Nós que sabemos o que nós temos que ensinar, né? Exatamente, nós que sabemos. Nós somos exemplos. Exemplo. Né? E eu estava vendo, outro dia estava lendo uma coisa, que o jovem ele vai até um certo ponto, depois ele tem uma encruzilhada, e ele que vai escolher para onde ele vai, para a esquerda ou para a direita. Se ele escolher aquele caminho, é o que vai determinar o que ele vai ser na vida. Exatamente. Né? E o professor ajuda muito essa escolha. Né? Muito, ele interfere muito. E isso é uma coisa muito importante se colocar. Tem professor, às vezes, que não percebe a importância que ele tem no jovem. Às vezes, muito mais do que o pai e a mãe em casa. Na decisão, na escolha, no caminho. Porque a relação com pai e mãe é uma relação que envolve mais coisas, sentimento família, e né? tal. Religião. E o pai, é óbvio, sempre quer mais e melhor para o filho, não tem dúvida. E o professor, por não estar preso a essa relação, é mais amigo. É mais amigo, se aproxima e é alguém que ele ouve. Então o professor tem que ter esse cuidado, sim. A gente sempre, quando conversa com os professores, deixa sempre claro isso, que ele é um elo importante na decisão do aluno. Né? Se ele souber como conduzir, e tem alguns que mais do que outros, ele vai embora. E como o senhor me perguntou, a expectativa do jovem de hoje, eu acho que é muito boa. O Brasil hoje, eu acho que é um país muito melhor. Né? Tivemos problemas políticos, nós temos problemas de corrupção, temos. O Brasil culturalmente tem esse problema, vamos dizer assim, temos. Mas o país hoje é um país bonito, mais bonito. Eu recebo muitos jovens de intercâmbio, né, na nossa escola. E até hoje eu não recebi um que depois de conviver aqui no Brasil com a gente, aqui em Pinda, não falei, eu quero viver aqui, eu quero morar aqui, eu quero trazer minha família para cá. Né? Se ele fala isso, será que é por causa do clima? Não, é pelo carinho, pelo amor, pela amizade, o calor humano que tem com as pessoas, né? Tudo, né? Pela beleza natural, o brasileiro é fantástico, né? Fantástico. O brasileiro é de uma receptividade, de um carinho, que às vezes a gente fica até, que coisa. Eu faço uma visão macro. É Irã brigando com outro, isso, sei lá. Quem que briga com o brasileiro? Ninguém. Nós não temos briga com outros países, né? Qual país que não recebe o brasileiro? Todo país gosta do brasileiro, é verdade. E nós recebemos todo mundo. Todo mundo. Tem preconceito, tem isso. Isso, infelizmente, é pontual. Mas o brasileiro, de uma maneira geral, não sei devido a quê. Eu acho que o carnaval, o futebol, né? Todo mundo se une, né, nessa hora. É tudo muito bom. E é um país assim que precisou, ele vai à luta, sabe? Você tem um pensamento comodista. Não, eu sou positivista mesmo. Eu acredito. Enxergar o positivo, né? Claro. Não é derrotado. Não. A gente tem que problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tive em Brasília esses dias, né? E foi lá um lançamento do livro do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente. Foi ovacionado quando ele chegou, né? Tinha lá mais de 500 pessoas, né? E ele foi o que fez o plano real que está até hoje, né? Então é o que ele estava falando, né, na palestra dele, dizendo o seguinte, que as pessoas reconhecem o que você fez na vida depois, que na hora que você faz, é aquela certo, errado, é certo, todo mundo fica discutindo, mas depois que passa, quem fez o bem, fica, é a marca do bem. Então foi uma palestra muito bonita, muito interessante. É uma pessoa privilegiada. Um sociólogo, né? Um sociólogo privilegiado, no mundo inteiro reconhecido. Tanto ele quanto a esposa dele. A mulher que já faleceu. Né? Faleceu. Eu acredito que, eu não sei se o senhor sabe dessa história, é só uma curiosidade, que ele ainda na época de faculdade, ele foi conhecer a Ruth Cardoso, porque ela era uma aluna melhor do que ele. Ele falou, quem que é essa que é melhor do que ele? Ele era o número 2. Olha que curioso, né? Eu sei dessa passagem. E a pessoa que estava à frente dele, futuramente, ela foi acompanhando. Professor, o que poderia ser feito, né, para melhorar a qualidade de ensino no nosso país? O que você acha que o professor, os governos, né, os prefeitos, né, os presidentes da República, o que pode ser feito para a gente melhorar? Bom, aí é uma pergunta bastante difícil, porque eu vejo assim, ao mesmo tempo que tem que ser feito muita coisa, não é muita coisa. Uma política séria, né? Uma política de educação que realmente facilite o acesso, a permanência e a evolução
da criança, do jovem, dentro desse processo. E ele perceber no final do curso, do que ele está fazendo, que ele vai ter uma profissão, vai ser um profissional bem-sucedido. Eu acho interessante que no Brasil se valoriza o ensino particular, no sentido de, a escola particular é uma escola boa. A escola pública podia estar tão boa quanto. E aí o que está errado? A maneira como tem sido gerido isso, né? Recursos existem, principalmente no nosso Estado. Nosso Estado não carece. É o Estado mais rico da nação. Não carece de recursos. 45% do dinheiro do Brasil está em São Paulo. Né? Você vê? Então, o nosso Estado, eu não posso nem falar nisso. Outros estados têm problema? Com certeza. Então, tem que ter uma gestão pública melhor. E eu costumo dizer assim, tem que ter vontade política. Por quê? Um país educado, um país bem informado, você não tem doente, você não tem desempregado, você não tem diferenças sociais e econômicas tão gritantes. Isso é verdade. Não é mesmo? Então, o que precisa ser feito é agir de maneira mais severa com relação à corrupção. Porque, vamos ser sinceros, quando o jovem que está lá na periferia percebe que ele vai estudar, vai se dispor a tudo aquilo, e lá na frente ele olha que o senador da República, né, está fazendo corrupto e tá, então assusta, né? Assusta. Então, se a gente melhorar isso, realmente não ter merenda escolar, a gente cansa de ouvir falar aí em municípios e no estado que, né, infelizmente é uma ferida que nós temos. E ela está aberta. A educação vai melhorar a hora que a gente realmente observar que a educação é o caminho mais importante. Hong Kong, há uns 15 anos atrás, o senhor olhava assim, era uma pobreza. E todas aquelas casas em palafitas, Eu tive em Hong Kong. Eu estou falando, é verdade. não é verdade? 200 mil pessoas moravam em palafitas no meio do mar. E hoje? Hoje mudou muito. No que foi investido? Na educação. Na educação. A própria China como um todo, as suas repúblicas lá, as divisões que lá é muito grande, então não é estado, são repúblicas, são distritos, eu não sei como que eles dividem lá. Hoje investem em educação. Há 10 anos atrás, eu estou falando em 10, Finlândia, nos países que alcançavam no PISA o topo o que é isso? É aquela avaliação feita ao jovem, né? Então, você tinha Dinamarca, Finlândia, Noruega, os países lá escandinavos, né? Que sempre investiam em educação. Brasil, dos 55 países investigados, digamos assim, sempre ficou entre os últimos, perdendo para países como aqui do América do Sul, né? Todos, quase, se não todos, né? Hoje os países que estão no topo são da República da China. E professor, e é uma coisa interessante que você vê numa administração pública, né, na prefeitura, por exemplo, 25% do dinheiro, né, que a gente arrecada na cidade vai para a educação. A maior verba, né, que tem numa prefeitura vai para a educação, que é 25%, que a gente é obrigado a mão de obra, né, pagar os professores, pagar a merenda e fazer os prédios públicos, né? Então você vê como é importante. Então tem que dar uma atenção muito especial mesmo à educação. Eu até gostaria de fazer uma outra colocação. O MIT fez um estudo na América do Norte e durante 20 anos um bom professor ele é bom financeiramente para o país. Um professor ruim ou uma educação ruim é uma perda para o país. Então é matemática, né? Se eu investir na educação, as coisas melhoram. Se eu não investir, as coisas pioram. Então, o senhor falou, a verba da educação é de 25%. Então, onde eu tenho que investir? Acham que é na merenda, no prédio, né? Quando eu estudei em São José, no ITA, que é um dos institutos... Dos cursos que você fez? E que é uma referência. Melhores do Brasil. É uma referência. Isso foi na década de 80, os computadores que existiam lá eram da década de 60.
E por que o curso era bom? Porque os professores que estavam lá eram bons, porque os alunos que estavam lá eram bons. Os melhores, né, para poder passar. Então, uma seleção. Então nós estamos falando que a educação não requer instrumentação, não requer equipamentos. São cérebros, né? São pessoas. São pessoas. Nós sentamos na sombra, nem agora, nós estamos conversando aqui. Pode ser embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. Eu aprendo, você me ensina, não é? Então não precisa disso. O que precisa, então, é investir no professor e no aluno. É lógico, o professor que se formar tem que se formar melhor cada vez mais. Cada vez melhor. É interessante isso, é um dado importante. Importante. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu vou estudar em tal lugar porque a faculdade é fantástica. O corpo docente, é isso que eu tenho que olhar. O currículo, qual é? Quem está lá dentro? Quem está lá dentro? Quem já passou por aqui, enfim. E aí você vai perceber que tem uma mudança. No município isso já pode acontecer, né? Investindo esses 25%, tem a merenda, nós temos que tomar esse cuidado, mas no professor e no aluno, no que se refere no ser humano, né? Tem que se reciclar, né? Sim. Tem que fazer cursos e mais cursos. Tem que apresentar oportunidade. Os países que, como eu falei, que estão no topo dessa discussão da educação, o professor primário, ele é mestre. O nosso professor primário, aí eu com todo respeito a todos os professores, inclusive eu dirigi uma escola de formação de professores, ensino médio. Ensino médio. Com a mudança na LDB, hoje se cobra a necessidade de pelo menos o curso de pedagogia. Devia ter psicologia, pedagogia, didática, ensino superior, metodologia, e o cara realmente, o professor realmente tem que ser sábio. Né? Sim. E veja bem, a gente só vai adquirir isso estudando. O professor que se forma e acha que, estou formado, vou dar aula o resto da minha vida. A gente tem que estudar todo dia. Professor, nós estamos chegando no final do programa. Eu gostaria de bater aqui um papo de, quem sabe, até o dia todo, né? Falar de educação, que é uma coisa muito profunda. Mas deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aqui da Rádio Princesa nesse programa Abrindo o Jogo. Deixo sim. Eu queria colocar como educador que o caminho da educação é um caminho que não é fácil, mas ele é o caminho mais seguro, um caminho certo para que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade sem dengue, uma cidade sem pobre não no sentido de recursos, pobre no sentido espiritual, no sentido social, conhecimento, né? E que tenhamos pessoas realmente de valor. Pinda frutifica nesse sentido, né? Emílio Ribas e outras pessoas, João Pedro Cardoso, historicamente, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin. E olha só, aí o próprio Vitor Ardito Lerari, que está aqui, são pessoas que fazem a história, mas são pessoas que se primaram pela educação. Pode olhar, são médicos, são doutores, né, que se primaram pela educação. A educação, então, eu diria, não deixe que seu filho, sua filha, fuja da escola. A escola é o melhor lugar para ele estar. Professor César, muito obrigado pela sua participação, ficamos muito contentes, Deus pague. Amém. Aqui os microfones da Rádio Princesa estão abertos, quando o senhor precisar dar uma mensagem, qualquer coisa, com o maior prazer nós estamos aqui para recebê-lo. Eu agradeço, sucesso, tudo de bom para vocês todos. Deus abençoe.